Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 98, capítulo 25, Livro dos Médiuns, espíritos que podem ser evocados. Então, sequência do vídeo anterior, porque na casa espírita séria, médios sérios, disciplinados, médios com conhecimento, para fins nobres, para fins úteis. Se ali o evocador quiser evocar o espírito de uma pessoa que já encontra-se reencarnado, que no caso a alma de uma pessoa que já encontra-se reencarnado, os mentores da casa espiritual, sabendo que é para uma finalidade nobre, então une-se o útil ao agradável. Os mentores espirituais daquela casa, eles vão até a casa daquela pessoa reencarnada. A pessoa estando dormindo, o teu corpo já está lá na cama, você já está dormindo, você entendeu como que é? Eles pegam o teu espírito, a tua alma, vamos dizer assim, né? E leva até a casa espírita. E ali, mantendo-se sintonia com o médium, o evocador pode fazer àquele espírito várias perguntas condizentes, né? Condizente às necessidades pelas quais ali aquele espírito foi, né, solicitado a presença dele ali. Então, pode, mas desde que médio sério, casa espírita séria. Mas a casa onde eu frequento a casa onde eu frequento é uma casa meia boca. E lá de vez em quando manifesta espírito de pessoa encarnada. Bom, é aquilo que eu já disse, né? Tem muitos espíritos de porco encarnado, sim, aqui na Terra. Aí. A gente passa perto de algumas granjas de suíno aí, tem lá 300, 400, 500 suínos ali no corpo ali, então é possível sim, é possível. Agora, não venha me dizer que teu pai, tua mãe, teu avô, teu irmão, tua filha, tua tia que manifestou ali, tua tia que faz 2 anos que você não a vê porque mora em outro estado, e ela manifestou ali naquela casa espírita meia boca, através daqueles médios meia boca, aquela casa mística. Não venha querer me convencer dessa palhaçada, porque eu não admito isso não. Não é que eu não admito, porque dizendo assim parece que eu estou impondo algo nos estudos. Não, é que não condiz com a doutrina dos espíritos. Vai manifestar sim, mas é um espírito de porco. Esse espírito de porco, semelhante a um suíno, que na verdade não é um suíno, que eu quero dizer, é psicologia. Vai manifestar um charlatão, um mistificador ali, tá vendo? Eu levo couro todo dia, e eu no exemplo, né? Eu ainda falo desses espíritos. Mata, arrebenta com a matéria, não tem problema não. Mas eu não vou deixar de falar, não. Então é espírito charlatão, mistificador, impostor, sabe, que engana todos.
menos a mim. Menos a mim. E olha que eu já tive a oportunidade de presenciar manifestação de seres que se encontram reencarnados. Eu já tive oportunidade de presenciar. Não posso dizer não por uma questão de ética. Então eu sei o que eu estou dizendo. Então essa questão de evocar espírito está envolvido aí tantas coisas, mas tantas coisas. Olha, o preparo é tão grande, mas tão grande, que eu vou dizer a você, quase que não vale nem a pena. Mas por que quase que não vale nem a pena? Porque o orai e vigiai que nosso Senhor Jesus Cristo nos recomendou, no nível que nós nos encontramos, nós não conseguimos colocar em prática 100%. E se não for 100%, a manifestação do Espírito também evocado não é lá confiável. Então, olha só para você ver, ó. Todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espírita, podem ser evocados. Assim, os bons, como os maus, tanto os que deixaram a vida de pouco, como se diz, de pouco tempo. Então, por exemplo, você tem um parente que faz 5 meses que ele desencarnou. E você vai a uma casa espírita séria, se ali ele evocado e se manifesta, mais ou menos a gente acredita. Mais ou menos. E, gente, eu sou Santo Tomé nesse assunto. Eu, particularmente, sou Santo Tomé no assunto. Agora, a doutrina ainda me fortalece. Então, é perigoso. Essa questão é perigosa. Agora, nós sabemos que 5, 6 meses de desencarnado é preciso ter bastante cautela. Olha só para você ver. Em São Sebastião do Paraíso, 2022 agora. Vamos pensar assim, 2022, uns 10 anos atrás. Aconteceu vários fatos em São Sebastião do Paraíso, só que eu não vou dizer nomes. Então, algumas pessoas desencarnaram e essas pessoas começaram, a se manifestar numa casa espírita aqui, numa casa espírita ali, aqui em São Sebastião do Paraíso, através da psicografia. Então, psicografava aqui, deixava uma mensagem para a família, psicografava ali, psicografava lá. Um dia. Então, essas famílias, vamos dizer assim, porque foi com o passar do tempo. Essas famílias, um dia, e isso não fazia-se nem 5, 6 meses que esses desencarnados haviam desencarnados, retornado à pátria espiritual. E sei que essas famílias foram falar com o mentor espiritual na casa onde nós trabalhamos. E o mentor espiritual, muito sério, porque o lema dele, priorizamos a qualidade e não a quantidade. Ele disse para essas famílias: olhe, veja bem, não desfaça dessas mensagens que vocês receberam. Para alguma coisa elas serviram e elas servem. Mas vocês
vai nos fazer o seguinte. Esse é um termo meu, só que não é os termos deles lá não, do mentor espiritual lá não. Vocês vão fazer o seguinte, de hoje, marca, há um ano, de hoje a um ano, vocês vão à cidade de Uberaba e vocês vão procurar o médium Carlos Antônio Bacelli. Que lá os entes queridos de vocês vão deixar mensagens que tanto vocês têm buscado. Ah, mas então quer dizer que essas mensagens não são verdadeiras? Não se preocupe com isso não. Tudo ajuda. Tenham paciência. De hoje a um ano. E eles marcaram de hoje a um ano. Você entendeu? Quando completou um ano, estas famílias foram até a cidade de Uberaba. E o que aconteceu? Lá, os espíritos, os entes queridos deles, deixaram mensagens a eles e, por incrível que pareça, para uma das famílias, o espírito disse, mais ou menos assim, agradeço a Deus, a Jesus, essa oportunidade, pela primeira vez que estou tendo a oportunidade de enviar aos meus familiares uma mensagem. E esse espírito, na cidade de São Sebastião do Paraíso, já tinha deixado 5 mensagens, já através de vários médios em São Sebastião do Paraíso. E aí como fica? E a autenticidade desse mentor na casa onde eu trabalho. De hoje a um ano, vai lá que vocês vão receber. E eles foram e receberam. Só que esse não é o único caso. Todas as pessoas que eu digo, o professor está dizendo aqui, de hoje a um ano, o ente querido de vocês vai deixar uma mensagem. Lá eles comparecem e lá o ente querido deixa uma mensagem. Que sintonia é essa que nós temos com a equipe espiritual que muitas pessoas não têm? Que vínculo é esse que nós temos que muitas pessoas não têm? Essa sintonia, esse vínculo é porque nós trabalhamos com seriedade, com respeito, com amor. Procuramos ser idôneos. Nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Eu não posso dizer, você vai daqui um ano lá em Uberaba, que você vai receber uma mensagem. Mentira minha? Invenção minha? Eu não posso inventar. Ou eles me dizem e eu transmito, ou eu calo a minha boca se eles não dizem nada. É assim que funciona comigo. Eu não sou melhor que ninguém. Mas por que que os médios não trabalham assim com responsabilidade? Com amor, se colocando no lugar do próximo. Quando uma mãe, por exemplo, ou um filho chega até a mim e me pede algo que está na alçada da espiritualidade maior, eu me coloco no lugar daquela pessoa. E eu vejo e sinto o quanto aquela pessoa está sofrendo, o quanto aquela pessoa gostaria de receber uma notícia, algumas palavrinhas que seja. Então eu me entrego de corpo e alma
ao desejo daquela pessoa, que eu solicito a equipe espiritual, eu intercedo por aquela pessoa. Pelo amor de Deus, encurta a minha vida se for preciso, mas conceda a essa pessoa essa graça, vamos assim dizer esse termo. Então se for para encurtar, a gente vai conceder, porque não tem mérito, Luiz. Mas então encurta. Não tem problema não. E é assim que na maioria das vezes acontece. Vai encurtando, vai encurtando, vai encurtando, vai encurtando. Por que vai encurtando? Mas você não se preocupa com isso. E a imortalidade da alma, gente? Ou eu creio na imortalidade da alma, ou eu pego estas 5 obras básicas, ou eu pego esses livros todos da doutrina que eu tenho aqui, boto lá fora e meto fogo nisso. Então isso é tudo falso. Mas não. Eu tenho tanta certeza em tudo que está nessas obras, que toda noite eu deito e digo mais ou menos assim: obrigado, meu Deus, pela oportunidade que me concederam nesta atual existência. Se eu não retornar ao corpo físico de madrugada, muito obrigado por esta existência. Nas mãos do Senhor é que eu me encontro. Muito obrigado. Então você não tem medo da morte? Que medo? Medo para quê? Se eu disser que eu tenho medo, eu tenho que botar fogo nas obras de Kardec. Eu tenho que botar fogo nas obras de Chico. Ou eu creio nisso, ou eu não creio. Ou eu creio, ou eu boto fogo nessas obras. Então, gente, o negócio é muito sério, essa questão. Aí você pode me dizer, Luiz, mas você fugiu do assunto. Fugir não. Evocação dos espíritos, porque quando as pessoas procuram os médiuns psicógrafos, não deixa de ser uma evocação do espírito do ente querido que a pessoa deseja. Uma mãe gostaria de receber uma mensagem de um filho, de uma filha, de um parente. Você entendeu? É uma evocação. Mas é aquilo que nós já dissemos. Em 100% das mensagens que os espíritos, entes queridos, deixam ali através dos médiuns, 60%, quase sempre, são espíritos amigos, familiares, mentores, anjos guardiões daquele desencarnado que aquela família está pedindo. 60%, graças a mérito da família, porque nem sempre o espírito emocionalmente, psicologicamente, às vezes ele não quer vir deixar uma mensagem, mas a família tem merecimento. Às vezes ele está numa situação difícil nas regiões umbralinas, às vezes ele está preso ainda nos túmulos, vagando para lá, para cá, só que os mentores não falam nada, para não constranger a família. E com isso, aquela mensagem que chega à família anima e ora cada vez mais. E quanto mais a família ora, mais eflúvios divino é lançado, cai sobre aquele irmão sofredor naquela região onde ele se encontra. E 40% são espíritos, verdadeiramente os espíritos que as pessoas conviveram com eles aqui no corpo físico. É realmente o espírito do Zé, do Mané, do Antônio, do Benedito, da Benedita, da Teresa. Você entendeu o que eu quero dizer, né? Então, de fato, são esses. Você vai em busca da mensagem da Teresa, é a Teresa mesmo que deixou a mensagem. Só que para a Teresa deixar a mensagem, há um trabalho imenso. Porque ali, tanto o emocional da Teresa quanto o emocional da família, ali
Dá um trabalho imenso para a equipe espiritual, os guardas espirituais ali, professores ali trabalhando, atuando, ajudando aquele espírito. Você entendeu? É montado redomas em volta do médium para que as vibrações das pessoas na plateia não cheguem até o médium ao ponto de desestruturá-lo. Gente, é muita coisa. Não pense que é assim fácil como, por exemplo, você pega um telefone e liga para alguém aqui na Terra. Oi, fulano, tudo bem? Vai dar para você vir almoçar domingo na minha casa? Sim, pode esperar que eu estarei aí. Não é tão fácil assim, não. Se a gente for analisar, até aqui mesmo na Terra, para a gente ligar para uma pessoa, tem uma certa dificuldade, porque você tem que ter crédito, você tem que ter área, né? Tem que estar dentro da área, né? Da operadora, você tem que ter pagado a fatura, você tem que saber o número do seu amigo, da sua amiga. Então, existe lá todos os percalços. Então, por isso que esse processo, ele é relativo. Então, você observa que 4, 5 linhas já gerou 2 vídeos praticamente. Então, nós vamos demorar nesse tema até falar chega. Assim, os bons como os maus, tanto os que deixaram a vida de pouco. Esse que deixaram a vida de pouco, Kardec vai me desculpar, mas isso é muito relativo. Porque esse que deixou a vida de pouco, né? Ele é um espírito, é um ser que ao retornar à pátria espiritual, ele recobrou consciência e se refez assim de imediato devido à tua evolução, sim. Então é possível ele evocado e ser levado ali à casa espírita. Não, ele não fez por onde, é de pouco, está nas regiões umbralinas, está trancafiado nos túmulos, está perdido aí pela cidade. Então, isso aí vai depender muito da equipe espiritual, da casa espírita séria, dos médios sérios, de muito conhecimento da doutrina dos espíritos. Caso contrário, nas casas espíritas meia boca, esses espíritos não se manifestam. Não se manifestam. E se manifestar, não acredite. Ah, mas lá alguns espíritos já se manifestou através da psicografia, sim, mas idêntico a fulana, cicrano, bertano, mas idêntico. Mas as trevas também têm todo o gabarito daquela pessoa que desencarnou justamente para poder impressionar a pessoa que está recebendo a mensagem para transformá-la em uma cobaia, onde futuramente eles possam vir a sugar as energias daquelas pessoas cobaias, na condição eles de espíritos vampiros. E, gente, toma cuidado. Nós já dissemos isso. Os mentores espirituais, os anjos guardiões, os espíritos amigos, os espíritos familiares, os espíritos das trevas, eles nos conhecem melhor do que nós que convivemos. Eu não conheço o meu pai que desencarnou tanto quanto a minha avó que encontra-se no plano espiritual. E tem espírito das trevas que conhece o meu pai mais do que eu, que convivi com ele praticamente 47 anos de idade. Eu convivi com meu pai 47 anos aqui no corpo físico e eu não o conheci tanto quanto espírito das trevas que circunda ele, me circunda. Esses espíritos, eles conhecem tanta coisa, mas tanto,
Olha, se a pessoa ficar devendo para você R$ 5, ele fala assim para você assim, olha, me desculpa, eu não te paguei aqueles R$ 5, mas me perdoa. Aí você fala, meu Deus do céu, é a Terezinha mesmo. Porque a Terezinha me pediu R$ 5 emprestado e não pagou porque esqueceu. Agora ela lembrou desses R$ 5. Gente, como não acreditar nessa doutrina dos espíritos? Isso não é doutrina dos espíritos, não, gente. Isso aí é doutrina das trevas. E isso não é doutrina espírita, gente. A finalidade do espiritismo não é trazer essas revelações. Essas revelações aí são feitas por espíritos das trevas, doutrina das trevas. As pessoas que crêem nisso são obsidiados, são pessoas movimentadas pelos obsessores. Estude, porque as coisas não são assim. É preciso um bom senso, prudência, é preciso respeito. Existe a comunicação, existe a veracidade, existe a verdade, mas vamos estudar a doutrina, vamos estudar o médium, vamos estudar a casa, vamos analisar na íntegra o que acontece naquele recinto, o que acontece com aquele médium, o que acontece com aquele grupo. Até o próximo vídeo.